Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Paróquia. Estamos dessa vez no nosso terceiro episódio e aproveitar o mês de agosto, o mês das vocações, trouxemos um casal aqui muito especial que vai nos ajudar hoje a falar um pouquinho para vocês o que é vocação. Milene e Jones estão aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder partilhar um pouco com você e com o pessoal de casa também que está nos acompanhando. Faço minhas as palavras da minha esposa, né? Somos um só carne, então o que ela diz eu assino embaixo. Fofo. Mas vamos lá, uma pergunta logo para a gente iniciar. O que é vocação? Muito boa pergunta, Rick. O que é vocação, né? Vocação vem de uma palavra vocare, que significa chamado. Quando alguém é convocado para algo, quando alguém é literalmente chamado para realizar uma missão. Foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim que Jesus fez com seus discípulos. Então, todo aquele que é chamado a viver algo, ele é um vocacionado, né? E aí nós temos várias vocações. A primeira é a vocação à vida. Todos nós somos, de fato, literalmente empurrados a viver, né? Você não escolheu nascer, nenhum de nós escolheu nascer, mas nós somos chamados à vida por Deus Pai, né? E eu acho muito interessante isso, porque as pessoas compreendem um pouco errado a criação, acham que Deus criou as coisas e jogou o mundo assim, meio que abandonado, não. Deus está constantemente nos criando, né? Então, esse chamado à vida não foi só naquele dia que sua mãe, por glória e graça de Deus, teve você como filho, mas todos os dias você é chamado à vida, todos os dias você respira, todos os dias você é convidado a viver. Esse é o primeiro chamado. E existem outros que a gente pode ir conversando ao longo do nosso bate-papo, mas eu acho que essa palavra é essencial para compreender o sentido de vocação, né? Vocare, chamado. E é muito interessante, porque eu parei para refletir isso agora. O dom da vida da gente já é uma vocação, entendeu? O fato da gente escolher o que, assim, não acordar, a gente buscar, querer mais a igreja, é uma vocação. O fato da gente servir na paróquia, talvez possa ser uma vocação, pode ter gente que tenha vocação para isso. Pode ser que tenha pessoas que tenham vocação para constituir uma família, pode ser que tenha pessoas que tenham vocação para um sacerdócio. Então, existe uma gama de vocações e assim, cada pessoa vai ter o seu chamado, né? Porque eu acho que não é a gente que escolhe a vocação, talvez é a vocação que escolhe a gente. Então, a gente que se sente tocado, a gente sente chamado para alguma coisa, mas o que é que a gente podia mais pontificar a respeito de vocação? O que é que vocês acham? O que a Milene e o Johnson da juventude achava que tinha vocação para fazer? É interessante você falar um pouco sobre essa vastidão, né? São muitas possibilidades, de fato. E a primeira vocação é esse chamado à vida. A segunda vocação, que faz parte da nossa, que a nossa vocação, que é inerente à nossa identidade, é o chamado à santidade, né? Então, todos nós, filhos e filhas de Deus, somos chamados à santidade. E esse é o maior chamado depois do chamado à vida. E como eu vou ser santo? E aí eu posso ser santo de inúmeras maneiras. É onde vem uma outra etapa do meu chamado, né? Deus me chama a ser santo por meio de uma família, por meio de sendo esposa de Johnson. E aí eu descobri a minha vocação depois, né? Vivi esse discernimento vocacional e descobri que esse era o meu chamado. Mas quantas outras mulheres Deus chama, por exemplo, a serem freiras, né? A de repente viverem como leigas consagradas, como celibatárias. Enfim, existem muitas possibilidades. Um sacerdote, um religioso, ou até mesmo, né, o casal que de repente se casa, mas que não tem filhos pela via biológica, e aí existe o chamado à maternidade e à paternidade que pode ser vivida de diversas maneiras, inclusive de forma adotiva, de forma também espiritual. Então, o chamado, ele é amplo. E é esse chamado que Deus me faz, né? E aí eu respondo. E aí é onde entra a dinâmica da nossa liberdade, né? Deus me chama a algo. E como eu respondo a esse chamado? Porque eu posso calar esse chamado. Eu posso fingir que eu não escuto. Eu posso simplesmente escutar e não querer corresponder a esse chamado. Ou eu posso escutar esse chamado e, na minha liberdade, escolher dizer sim a Deus. E aí esse é o caminho da minha realização, porque eu estou na vontade de Deus.
né? Então, a gente vive a plenitude do nosso chamado quando nós estamos ali realmente nos dispondo, cada um na sua circunstância. E o que é bonito é perceber que não existe um caminho de santidade que seja, que caiba todas as pessoas. Existe o meu caminho de santidade, né? Das minhas circunstâncias, na minha vida pessoal, profissional, dentro da minha família, com as pessoas que constituem a minha casa, junto com o meu esposo. Então, é particular, é um caminho universal e particular, né? Todos somos chamados, cada um a seu modo. Então, Rick hoje vive uma vocação, né? Como jovem, como profissional, como alguém que está ali descobrindo o caminho. E aí, de repente, você vai dando os passos e percebendo, poxa, Deus me chama a constituir uma família. E aí você vive um relacionamento, e esse relacionamento você percebe que deseja, que é com esta pessoa que de repente você deseja. E aí você vai dando um outro passo para se aproximar desse chamado. Mas Deus poderia te chamar para uma outra coisa, né? Dentro do relacionamento você ir percebendo, poxa, não é isso que Deus me chama. Deus me chama a ser sacerdote. E aí, sendo chamado ao sacerdócio, você poderia escolher corresponder a esse chamado ou não. Então, é onde entra a dinâmica sempre do chamado de Deus da nossa liberdade, que não se separa, né? A gente não é um fantoche, um bonequinho que Deus está lá, escreveu uma história e eu estou só vivendo de forma passiva. Não, existe essa construção contínua, né? E é engraçado, Milena, porque não é algo que nem a gente escolhe, nem as outras pessoas escolhem. Eu vou dizer um exemplo. Se fosse pelo meu pai, principalmente, o sonho dele era que eu fosse padre. Então, eu cresci no convento de Santo Antônio, né? Eu nasci e criado lá dentro praticamente, que era bem pertinho de casa. Então, eu convivi muito com frades. Então, a gente sempre admirou muito essa filosofia franciscana como um todo. E pai, eu sempre dizia, coroinha, daqui a pouco vai ser frade. E não sei o quê. Mas não foi algo que eu tive, pelo menos até então, aptidão. Então, acho que talvez Deus não tenha esse chamado para mim. Talvez a construir uma família, a ser jovem na igreja, a trazer outros jovens, talvez pelo exemplo, que eu não sou esses exemplos todos, mas a gente busca isso, entendeu? Pelo exemplo, num esporte, por exemplo, numa pastoral de comunicação, ou em qualquer outra coisa, seria um modo de evangelizar e talvez fazer despertar a vocação em outras pessoas que não enxergam, porque eu costumo dizer que para Deus falar comigo, ele tem que colocar num outdoor, porque eu não costumo ver muito, não, né? Não sou muito atenado a isso, não. Mas às vezes ele coloca no outdoor. Então, talvez a função da gente é essa. E ela pode sair mudando. Eu ser jovem, minha vocação é ser jovem, mas daqui a 3, 4 anos já não seja mais ser jovem, seja ser outra coisa. E a pessoa que está começando a amadurecer na fé um pouco agora, venha para a vocação que eu tenho assim e vira um ciclo. Sim. E para isso, Rick, é necessário uma palavrinha que a Milena falou, que é discernimento. Né? Discernimento é saber ouvir a Deus. É se colocar disposto a seguir o seu caminho, mas antes de se dispor, descobrir qual é esse caminho. E aí, obviamente, oração, olhar para as suas aptidões, né, como você bem colocou, né? Eu fiz esse caminho, né, há alguns anos atrás, eu fiz o discernimento, trilhei para ser sacerdote, vivi um tempo no seminário, e foi graças a esse discernimento que eu descobri que não era o meu lugar, né? Que não era, de fato, a minha vocação. E as pessoas diziam, Johnson, mas você gosta tanto de estudar as coisas de igreja, você já é catequista, né? Você faz a celebração da palavra, você fala bonito, você fica com os olhos brilhando quando fala de Jesus, você tem que ser padre, né? Externamente, você tinha todos os critérios para Isso. viver aquela vocação, mas isso não é o suficiente. Isso, né? Porque o pessoal até hoje você tem cara de padre, né? Eu disse, mas padre não tem cara, ele tem coração. É preciso ter um coração sacerdotal para ser padre. Eu podia ter quase tudo que as pessoas achavam que era o certo para ser padre, mas eu não tenho um principal, que era o quê? O chamado, a vocação. Que é o que o pessoal não vê. Exatamente, né? O essencial é invisível aos olhos. E de fato foi nesse caminho de vivenciar também, tive que me abrir, né? Se eu ficasse fechado, não é minha vocação, e continuasse na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, nunca ia descobrir. Né? Eu acho que essa dinâmica de você se permitir viver, se você de fato abraçar o caminho do discernimento para de fato descobrir, porque tem algo muito importante na vocação, Rick, que às vezes passa batido, é que as pessoas abraçam a vocação como uma missão, ela sendo compreendida como um peso, como algo que eu sou obrigado a fazer.
quando na verdade a vocação é seu caminho de felicidade. Santidade é sinônimo de felicidade, né? No caminho para uma pessoa ser canonizada, um dos nomes que se dá é beato. E beato é literalmente feliz, né? E essa especificidade às vezes é esquecida, de que eu vivendo plenamente o meu chamado, eu serei plenamente feliz também, né? Não é apenas algo que me oprime, que me obriga, uma força externa que está ali me condicionando a viver daquela maneira. Ainda que tenham desafios e que por vezes a gente vai sofrer, né? porque faz parte da Sim. vida, né? Então, não é um caminho de utopia, de Tudo é borboletas, lindo. tudo é lindo e maravilhoso, mas é um caminho de realização, porque até mesmo nas dificuldades, eu percebo que eu sou chamado a viver aquilo e que Deus me dá a graça para viver também. Exatamente. E foi muito estranho porque, principalmente para outras pessoas, porque eu trilhava esse caminho, eu era o seminarista perfeito, que fazia as coisas bem certinhas, metódico, que vivenciava bem, né? Obediente, estudioso, que seguia as regras, né? E às vezes isso não é o essencial, e sim corresponder à vocação, né? Hoje eu não sou tão metódico para viver a vida familiar, tenho os meus desafios, mas por isso mesmo sou feliz nesse caminho com Milena, sou feliz em descobrir cada vez mais que este foi o projeto, o plano de Deus para a minha vida, né? Mas, Johnson, muitas pessoas, e aí, obviamente eu quero ouvir como foi no seu caso, muitas pessoas se queixam daquele ouvir a voz de Deus. Ah, eu não ouço a voz de Deus. Provavelmente para você tomar uma decisão tão importante como foi sair do seminário e ir se dedicar à vida familiar com Milena, você deve ter percebido uma virada de chave. Deve ter havido alguma virada de chave que disse, não é isso que eu quero para mim. Foi gradativo? Foi algo que foi um start que aconteceu em cima da hora? Como é que isso aconteceu? Pois é, geralmente as pessoas ligam muito a vocação aos eventos bíblicos, né? E quase sempre na Bíblia tem esse momento instantâneo, né? Aquele que de fato... O start. O start. E para algumas pessoas são assim, né? Mas, como você ia dizendo, a vocação é pessoal, né? É tal como o CPF, pessoal e intransferível, né? Então, cada um tem a sua vivência, né? A minha foi gradativa, né? Eu fui aos poucos descobrindo que, de fato, a vida familiar era a minha vocação. Primeiramente, eu fiz 2 anos de estudos vocacionais no Seminário de São Pedro, e eu nunca fui, de fato, convencido que a minha vocação é o sacerdócio. Mas como eu tinha esses elementos que eu já comentei, e que, de fato, eu precisava calçar aquele sapato para descobrir se era o meu, eu mergulhei. E lá, vivendo aquilo que eu iria viver para o resto da vida, eu descobri. Tudo bem, eu posso viver de forma funcional essa vida, mas eu não serei plenamente feliz. Eu acho que... e por isso que você consegue discernir melhor um casamento quando você namora. Porque você vai ali vivenciando o dia a dia para poder perceber esse caminho, mesmo com seus desafios e suas dificuldades, me faz feliz. Eu sou feliz ao entregar minha vida para a Milena, para os nossos projetos, para aquilo que Deus sonhou para a gente, né? E esse é a virada de chave. Esse é o movimento de realmente completar esse discernimento. Obviamente, né? Suas habilidades, sua história. Às vezes a gente precisa olhar também para a nossa história, para aquilo que Deus já foi nos falando no passado, para de fato fazer um discernimento bem feito. E Deus fala conosco através da realidade, dos elementos da nossa vida também, né? A gente precisa ir estando atento, né? Para poder perceber essa voz de Deus que nos fala, né? Deus nos fala na sua palavra, Deus nos fala na nossa oração pessoal, Deus nos fala quando a gente vai para a missa, né? Deus nos fala quando nós estamos em eventos da igreja, mas Deus também nos fala de outros modos. Deus nos fala através de nossos familiares, né? De um aconselhamento ali com um sacerdote ou de conversas com bons amigos. E a gente precisa ir estando atento a perceber esses sinais de realidade também, né? Sondar o nosso coração, porque a vocação ela nasce no coração, né? Às vezes a gente fica muito preso ao externo, mas a gente não vai encontrar esse caminho de realização se a gente fica só olhando para aquilo que
é superficial, que é exterior. É necessário para descobrir, para ouvir essa voz de Deus, para descobrir qual é a minha vocação, um caminho que vai na contramão do que o mundo vive hoje. A gente vive uma sociedade extremamente barulhenta, agitada, que convida Imediatista. a gente a estar no imediatismo, a dispersão. E esse caminho de descoberta da vontade de Deus, ele passa por um caminho de interioridade, né? De eu sondar o meu coração, porque é no coração que Deus me fala, né? De eu começar a observar no meu entorno, né? O que é que Deus vai, que movimentos nascem no meu coração também, né? À medida em que eu vou vivendo determinadas circunstâncias. Então é um caminho sempre pessoal, que passa pela nossa história, mas que precisa dessa nossa decisão. Assim, né? Eu quero escutar a voz de Deus, eu quero entender, eu quero viver, descobrir esses planos. Isso vale até para a nossa vida profissional, por exemplo. Né? Às vezes a gente tem habilidades, aptidões, dons para determinadas áreas e a gente vai negligenciando aquilo, a gente vai deixando de lado. Né? Mas espera aí, será que se eu fosse por esse outro caminho aqui, né, eu não conseguiria talvez vivenciar, dar melhor, né, servir melhor com os meus dons profissionais? Então, é um caminho de interioridade, né? Passa pelo nosso coração, Rick. E é interessante porque, assim, quem sou eu para dizer que a vocação de vocês estão certa ou não? Mas eu tive a oportunidade de conhecer vocês há um tempo atrás e, obviamente, devo ser suspeito a falar, mas eu acho que a vocação familiar ela cai muito bem em vocês. E o fato de vocês pedirem discernimento a Deus para cada vez mais fazer aquilo que Ele quer para a vida de vocês, acaba fazendo com que vocês sejam espelhos para outras pessoas, e eu falo por mim, entendeu? Então, olhar para vocês e ver a construção familiar que vocês têm, até arrepia falar isso, a construção familiar que vocês têm é algo que eu olho para o meu interior e penso, se um dia Deus me capacitar a ter vocação familiar, eu quero ser parecido com isso. Entendeu? Então é muito bonito ver isso. E não só na construção familiar. Vocês são catequistas, os dois, e são incríveis no que fazem, e querendo ou não, vocês têm o dever, a missão, não vou nem dizer dever, a missão de levar a palavra de Deus para pessoas que muitas vezes, talvez numa primeira Eucaristia, não quisessem nem estar lá porque estão indo pelos pais. Na Crisma, por exemplo, levar a palavra de Deus para pessoas que estão querendo saber se é aquilo mesmo que elas querem. Então, como é essa responsabilidade? Se vocês carregam isso como um peso, talvez, ou como uma missão de vida? Acho que a palavra certa é privilégio, porque antigamente, tanto eu como Helena fomos também esses jovens sem um olhar de esperança, sem a compreensão do mundo. E a gente ama porque Deus nos amou primeiro, né? A gente teve essa graça, esse privilégio de ainda muito jovens serem encontrados pelo amor de Deus. E a gente se decidiu que a partir desse encontro a gente viveria também para proporcionar o mesmo encontro para outras pessoas, que mudou as nossas vidas e que pode também mudar a vida de outras pessoas. Pode também tocar o coração de tantos outros jovens que precisam dessa graça. E por isso que a gente trabalha com jovens. E por isso também o nosso matrimônio é para os jovens, né? Durante a gente rezou para namorar e rezou também para casar. E durante as nossas orações, Deus dizia isso muito forte, né? O amor é como que uma semente que cresce sem que o agricultor a veja. E o broto de noite cresce até que ele, de fato, nasça e dê alimento para o mundo, né? O nosso relacionamento seria, portanto, esse alimento para o mundo. E a gente guardou isso no nosso coração e faz... Faziam poucos meses de namoro. Isso. E faz de tudo para viver essa profecia que Deus fez, né? Que Deus nos deu. De, uma vez amados por Deus, amar os outros. Ou como o Papa Francisco também gostava de dizer, misericordiar os outros. Mostrar essa misericórdia. As pessoas podem ter essa sensação de que quando estão conosco observam esse amor, mas ele é só reflexo do amor que nos encontrou. A gente pode falar isso com total autoridade, porque de fato a verdade é essa. Deus nos amou primeiro. É graça. É graça. Né? Às vezes as pessoas comentam alguma coisa e eu sempre falo, né? Bendito seja Deus, é graça. É graça, não tem outra explicação. Nós fomos, como o Johnson disse, encontrados por Deus muito cedo. Nós nos encontramos servindo a Deus.
né, coordenando, eu era coordenadora de um grupo de oração de jovens, e Johnson veio para me ajudar na coordenação, e ali nós nos conhecemos, nos tornamos amigos, e o caminho do discernimento vocacional, ele passa por isso também, né? Eu fui me aproximando de Johnson e passei a admirá-lo, observando também a maneira com que ele servia a Deus. Porque eu tinha no meu coração esse desejo, se Deus me chamar a ser, né, um dia casada, eu quero estar num relacionamento e me casar com um homem que me ajude a servir ainda mais a Deus, e não com um homem que me tire desse serviço. Então, observar a realidade e perceber que ele era alguém que me ajudava a servir mais a Deus, que a gente estava junto, que a gente falava a mesma linguagem, que a gente crescia juntos, que a gente podia falar sobre as coisas de Deus, né? E aí a gente foi trilhando esse caminho de amizade depois de namoro. E nesse período todo, né, sempre pedindo a Deus a graça de nos conduzir, dele mostrar, né, o que é que ele queria para a nossa vida. E nessa oração que Johnson comentou, o Senhor nos dava aquela palavra também da partilha dos pães e dos peixes, né? E ele falava que nós deveríamos dar de comer, né? Então, dar de comer da nossa vida, da nossa história. De que o caminho que ele nos convidava era um caminho da gente testemunhar, da gente dar. Que os jovens iriam se aproximar de nós e eles iriam buscar esse alimento, que seria a graça dele, né? E desde então, no nosso namoro, todo o nosso período de noivado foi sempre lutando, pedindo a Deus, né? Senhor, nos ajuda a viver a tua vontade, para que nós sejamos coerentes. E as pessoas, né, sobretudo os jovens, que vierem se alimentar da tua graça através da nossa vida, que eles encontrem esse alimento, que és tu, que não somos nós, né? E quando nós chegamos na paróquia, depois de nos casarmos, de modo completamente providencial. Vocês já chegaram lá depois que tinham casado? Nós chegamos na paróquia depois que nos casamos. Né? Eu morava em Parnamirim, ela em Ceará-Mirim, e quando a gente casou, veio morar em Natal. E aí, ficamos no meio do caminho, no né? caminho. E começamos a participar da paróquia, nos engajamos e ardia no nosso coração. A gente não estava servindo em nenhum lugar. E ardia no nosso coração, né? Depois ali de uns 3, 4 meses, a gente... Poxa, né? A gente organizou a vida, organizou a casa, mas falta alguma coisa. A gente sentia esse desejo e essa saudade de servir a Deus. E buscamos a paróquia, conversamos com o padre Matias, né? E ele prontamente disse, a Crisma está precisando de catequista. Então, podem ir para lá. E ele sabia que a gente já tinha trabalhado com jovens em outra realidade. Então, ele nos confiou essa missão. A princípio, para ser catequistas, descobrimos dentro de 2 semanas que, na verdade, ele queria que a gente coordenasse. Surpresa! Surpresa! E Deus vem nos dando essa graça de trabalhar diretamente com os jovens, né? E muitas vezes a gente vai se cansando e vai, né? Quando as forças faltam, e aí Deus vai lá e nos recorda o porquê que Ele, né, nos pede. Porque, na verdade, Ele quer nos amar através do nosso serviço. Deus sempre quer nos amar através do serviço, né? Nós somos os primeiros que experimentamos a sua graça. E é por isso que a gente diz que vale a pena viver a vocação, né? A nossa vocação. Descobrimos na vontade de Deus a nossa vocação à vida, a nossa vocação à santidade e a nossa vocação a viver essa santidade com o casal, né? E somos muito felizes por isso. E também, vocação não é só dentro da igreja, né? A gente tem que ressaltar muito isso. Talvez a nossa vocação a gente aplique na igreja, mas a gente também aplique fora dela. Então, o Jones, eu sei que é professor, Milena é psicóloga. Quais são os desafios? Porque, querendo ou não, quando a gente está no nosso mundinho, que é na igreja, é mais fácil. A gente já está ali com os nossos, todo mundo partilhando a mesma coisa, querendo ou não. Como ela levar isso para fora, Milena principalmente, que lida com adultos e jovens, talvez, que muitas vezes não têm crença, são descrentes, ou, para além de descrentes, tem um certo preconceito. Jones, professor de adolescentes, que muitas das vezes vai ter um ou outro que se destaca por ter alguma religião, mas muito, né, na idade jovem, você nem percebe muito bem o que é isso. Quais são os desafios do dia a dia, fora da paróquia?
Essa é uma excelente pergunta, Rick, porque nós não temos duas vidas. Nós temos apenas uma vida, né? A gente não pode ser chamado a duplicidade. Quando a gente é cristão, não é só dentro da igreja, é chamado também a viver aonde Deus nos coloca. Eu acho muito importante lembrar a frase de um santo, né? José Maria Escrivá, ele sempre gostava de lembrar isso. Né? Quando ali onde encontra-se, além do horizonte, o céu e terra se tocam. E o céu e terra também se tocam no meu trabalho, quando eu faço santamente o meu dever de cada dia. Então, quando eu dou a minha aula da melhor maneira possível, quando eu aconselho um aluno, quando no lugar de reprimir eu percebo que ele precisa de um ombro amigo, de um ouvido para escutar, ou quando eu percebo que realmente ele precisa ter a orelha puxada, né? Quando percebo que de fato amo em cada momento. Né? Os cristãos do primeiro século eram reconhecidos por isso. Vede como eles se amam e estão dispostos a dar a vida um pelo outro. Né? Muitas vezes eu não preciso falar sobre Cristo, eu preciso ser Cristo na vida daquele irmão, né, do meu colega de trabalho também. Né? Muitas vezes não sou cristão só para os meus alunos, mas meus colegas professores também. E isso preenche a minha vocação, porque a minha vocação também é de leigo. Quando eu não sou sacerdote, não sou irmã consagrada, eu sou um fiel leigo. E o fiel leigo é o coração da igreja no coração do mundo. Lá onde o padre não chega, lá onde a freira não pode falar sobre Deus, quem está lá? O fiel leigo. E aí essa mensagem de amor, de transformação dos corações deve chegar por cada um de nós. E esse é o nosso chamado, né? Ser sal para o mundo, ser luz que ilumina, dar vida e calor para esse mundo que precisa tanto das palavras de Jesus e da vida de Jesus. Depois disso, a gente... Mas eu diria que o maior desafio sou eu. Né? Estar no mundo tem os seus desafios, mas o maior desafio sou eu. Que é, na vida, né, buscar esse caminho de coerência, de inteireza, de integridade, para ser testemunho. Né? São Francisco de Assis dizia, evangelize sempre, se for preciso, use palavras. Então, muito mais do que as nossas palavras, da gente sair querendo impor alguma coisa, o desafio aparece exatamente nessa busca incessante com a minha fraqueza, com a minha fragilidade, com o meu pecado, com o meu comodismo, com o meu egoísmo, mas nessa busca de viver e testemunhar. Então, mesmo naquele ambiente onde eu não posso, né, de repente, publicamente falar de Deus, mas a minha vida fala de Deus. Né? A minha vida pelo menos esse é o meu chamado, nem sempre consigo, né? Mas é que a minha vida seja coerente, de que a minha vida seja aquela, mesmo para aquela pessoa que talvez rechace a fé, ela não quer saber da fé, mas aquela pessoa olhar para mim, no momento de dificuldade, ela vai se aproximar, ela vai desabafar, ela vai querer escutar o meu conselho, né? Eu lembro de uma situação na faculdade, na universidade, que eu vivi e que me marcou profundamente. Eu estava fazendo uma atividade com alguns colegas e eles estavam numa sala e eu fui chegando e eles estavam conversando, né, dando risada, brincando. Eu imagino o teor da conversa, né, mas quando eu abri a porta, uma das meninas falou assim, parou o assunto, Milena chegou. No primeiro momento, eu fiquei incomodada com aquilo, porque parecia que a minha presença estava, né, assim, incomodando eles. Mas depois eu entendi, né? Eles sabiam que aquele tipo de conversa iria me ferir. E por causa da minha presença, eles encontraram outros assuntos. Então, aquilo que a princípio me trouxe angústia, depois se tornou uma alegria de dizer assim, eles se puderam encontrar outro assunto, pelo menos nesse tempo em que eu estava aqui, não por causa de mim, mas porque a minha vida, de alguma maneira, convidava eles a perceber que aquilo não fazia sentido. E eu não partilho isso, assim como eu sei que Johnson não fala isso para a gente se engrandecer, para a gente querer, né, parecer bom demais ou perfeito demais. Mas voltando para aquilo que a gente falou, né? Tudo é graça. E nós recebemos muito, muito, né? Muitas graças de Deus.
Talvez em outras oportunidades, né, outros papos de paróquia, a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, mas quanto Deus realizou nas nossas vidas e o mínimo que a gente faz é só um desejo muito imperfeito de corresponder a esse muito que Deus nos dá, né? Nos deu e nos dá todos os dias. Porque se alguém olha para mim e percebe que... Eu estava essa semana num evento e a pessoa falou assim, antes eu achava que você era evangélica, mas você é católica, né? Eu falei, eu sou católica, graças a Deus. Aí ela falou assim, é porque quando você tá assim, eu tô perto de você, eu sinto uma presença. E aí eu fiquei brincando, né? Eu falei, espero que seja do Espírito Santo. Mas assim, é essa presença, né? Essa graça que Deus dá, assim, de modo tão generoso e tão abundante, né? E não vira natural, né? Porque, na verdade, precisa ser, né? Assim, a nossa vida precisa ser essa unidade, essa coerência, pra gente poder... A pessoa me ver lá, ela diz, poxa, né? Milena tá diferente, Rick tá diferente. Nossa, antes Rick era mais impaciente, antes Rick era mais assim, agora ele tá diferente, né? O que é que ele tá fazendo na igreja? Né? A pessoa começa a ter curiosidade de querer experimentar essa mesma graça por causa do nosso testemunho. Então, esse é o nosso chamado, né? A nossa vocação. Que bom, assim, sempre é bom pra mim, e acredito para todo mundo que tá acompanhando em casa, sempre é muito rico ouvir vocês, dá vontade de nem falar, só parar e ficar olhando e escutando vocês dois falarem, e de antemão, em nome da paróquia como um todo, muito obrigado pela conversa. Quem não teve a oportunidade de conhecer João de Santa Milena, conheça, eles são incríveis. Espero sentar aqui com vocês mais vezes. Muito obrigado. Vocês tinham algum recado para dar para o pessoal que está em casa? Alguém que está nos assistindo? O recado é muito simples, tem tudo a ver com o que já foi dito. Mas não custa lembrar mais uma vez que vale a pena viver a vontade de Deus para a nossa vida. Vale a pena desejar descobrir essa vontade de Deus. Eu sempre falo da frase, né, do João Paulo II, que ele falava, né, jovens, não, na verdade Bento XVI, né, Deus não vos tira nada, Deus vos dá tudo. E de fato, Deus dá tudo. Eu posso testemunhar isso. E não tenham medo, né, de buscar a vontade de Deus, de viver esse chamado, porque vale a pena. Na verdade, vale a vida. E nós somos prova viva disso, né, de que Deus nos dá muito, muito, muito mais do que a gente pode imaginar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Pessoal, para vocês acompanharem mais papos como esse incrível que a gente teve hoje, nos sigam nas redes sociais, acompanhem as redes sociais da paróquia, certo? Curtam aqui, ativem o sininho que vai estar em algum desses cantos, certo? Compartilhem com os amigos, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.